Salve, querido aluno do 7º ano. Professor Rufino aqui na tua televisão, adentrando a tua casa, presente no teu celular, nas plataformas de estudo da nossa Secretaria de Educação. Você, aluno de Teresina, que está no 7º ano, vai ver com a gente hoje a escrita de um gênero textual muito participativo em nossa vida. Desde quando a gente começa a estudar até o fim da vida, que são os contos. O que seria de nós sem os contos? Meu amigo, os contos são documentários históricos até. Ah, professor, mas os contos, muitos deles são ficcionais, são invenções, não é? Isso, são invenções, porque são textos literários. Porém, entretanto, todavia, não obstante, quantos de nós não descobrimos as nossas raízes, nossas histórias, não é? As nossas famílias, as nossas origens, por meio de contos que nos passaram. E você sabia que primeiro surgiu o conto oral? A galera que saía de vilarejo em vilarejo a cantarolar, contar as histórias. Você sabia que para tirar o rei do tédio era preciso pagar alguém que contasse um conto, que contasse uma história, uma invenção, que o fizesse rir? Meu amigo, com essa introdução aqui, eu duvido se a partir de agora você não vai querer ser um escritor de contos. E olha que tem muita gente famosa, muita gente rica, porque é escritor de contos. E existe também aqueles que não sabem escrever contos, mas sabem contar um conto como ninguém. São os contadores de histórias, que alegram as crianças nos hospitais, nos abrigos de idosos, nos orfanatos. Então, ser um contador de contos também é algo muito interessante. E no teu livro tem essa atividade de contar contos, de contar história, na página 180. E hoje nós vamos falar, nas páginas posteriores, 181 também, sobre a escrita de conto. Nós vamos primeiro resgatar aquela aula que a gente já deu, que foi o planejamento. A gente planejou, colocou até uma proposta para você escrever um conto. E aqui eu me autodesafiei. Galerinha, tu acredita que para eu preparar essa aula, eu criei um conto do nada? Da minha cabeça, eu inventei. Eu também sou formado em filosofia. E aí eu me inspirei numa história de um grande filósofo que eu sempre amei, não é? Foi Sócrates. E eu inventei uma historinha a partir da filosofia dele, tá certo? Ele é o primeiro, não é? E aí veio depois dele Platão e Aristóteles, que são seus seguidores. Sócrates foi um cara formidável. Mataram o bichinho envenenado, sabe? Por saber demais. E olha que ele dizia em todo lugar que só sabia de uma coisa, de que nada sabia. Isso ele parte da máxima, não é? Filosófica, e passa a ser um amigo da sabedoria. Por isso o nome filósofo. Philo, do grego, amigo, não é? Então, isso é muito interessante. Professor, depois deixe de história, que o senhor já está contando muita história, e vamos para a aula. Exatamente, sem tantas delongas, vamos brincar de escrever contos. Lembrando que o tio Rufino se autodesafiou também, e na aula anterior do planejamento, eu trouxe um conto também de minha autoria. 3 Amigos e um Sonho. Quem ainda lembra desse conto? Eu acredito que é preciso que você resgate essas lembranças. Porque lembrando desse conto que eu li, você vai perceber as características do conto. Já pensou a tua professora, o teu professor, pedir que tu escrevas conto e tu não saber nem para onde vai um conto? Já pensou tu escrever um conto e não saber que existe personagem, lugar, tempo, enredo, clímax, que são elementos e momentos próprios do texto narrativo? Porque o conto é um texto narrativo. Pois bem, o conto é um texto curto, diferentemente do romance. O romance é mais prolongado, pessoal. E aí o conto é um texto mais curto, em que um narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo. Enredo, pessoal, é aquele fato sobre o qual toda a história vai se desenrolar. Todo conto tem um enredo, galerinha. Você lembra lá no meu conto 3 Amigos e um Sonho? Eu tive que inventar um enredo. Qual foi o enredo que eu inventei? Eu inventei que uma forte tempestade caiu sobre a casinha dos 3 amigos
E aí a comieira da casa caiu, ceifando dois dele. E o Zé Pequeno saiu desesperado, doido, né? E aí eu vou inventando. No final eu crio um desfecho, um clímax que o autor nem esperava, não é? Lembra que o enredo foi esse. A tempestade abater sobre a casa. E aí ele saiu em desesperado, no vilarejo dele. Encontrou um ser de luz numa árvore. Ali é o clímax. Quando o ser de luz diz, rapaz, deixa de ser besta, teus amigos não estão mortos não. Volta para casa. E aí o desfecho que eu inventei do conto é que quando ele abre a porta, ele esfrega os olhos e pensa. E acorda suado. Não passava de um sonho, né? De um pesadelo. Então, pessoal, o conto tem que ter alguma coisa que você invente para que a história se desenrole. Há poucos personagens, no meu conto 3 amigos e um sonho, não é? Olha só, 3 amigos e o ser de luz, 4 no máximo, né? Os locais muito pouco, às vezes nem local definido tem, nem tempo definido tem, mas no meu tinha o local, o vilarejo, a casa deles, né? Pois como a história é breve, não é possível incluir vários lugares e personagens diferentes. Há vários tipos de contos, os contos realistas, os contos populares, não é? Os contos fantásticos, não é? As aventuras de Gulliver, são contos interessantes, né? Romances até, alguns deles, né? De terror, de humor, infantis, psicológico, conto de fadas, quem não conhece os contos de fada, toda criança, não é? Ouviu da professora, do pai, da mãe, de um familiar, os contos de fada. A estrutura desse gênero textual é composta por 4 partes, a apresentação do enredo, que nós chamamos também, sabe de quê, pessoal? Situação inicial. Grava esse nome, guarda no coração. Desenvolvimento dos acontecimentos, tá certo? Que a gente chama isso de enredo, ou conflito gerador do enredo, é o desenvolvimento em si. O momento de maior tensão, de maior emoção, de maior agonia, a gente chama de clímax. E a solução do conto, que a gente chama de desfecho. Isso é muito interessante perceber. E aí, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar que quem conta um conto aumenta um ponto. Galera, por quê? É próprio da característica dos contos. Como os contos surgiram na roupagem oral, cara, imagina que a gente brincar do telefone sem fio. Lembra da brincadeira? É semelhante a isso. Rapaz, se tu enfileirar 10 pessoas, eu brinquei demais disso. Se tu disseres uma frase com 15 palavras para essa pessoa, a primeira da fila, e pedir para essa pessoa passar a frase até chegar na 10ª pessoa, não, Augusto? Rapaz, a frase chega lá toda distorcida. Olha, ou ela chega aumentada demais, ou ela chega diminuída demais. É a partir dessa história de quem conta um conto, aumenta ou diminui um ponto, eu ainda posso até acrescentar isso, que a gente fala, virou até um jargão popular. E é mesmo, as pessoas aumentam, mas não inventam. Você já viu? Não, tio Rufino, tem vezes também que inventa, tem vezes. Mas quando se fala alguma coisa, alguma história, meu amigo, pode ir atrás. Então vamos lá. Compreender como isso funciona, não é? Características do conto. Espaço delimitado. Se tu vai escrever teu conto, isso aqui já é para tu pôr em prática, galera. Pode delimitar o espaço. Olha, gente, tu pode inventar um conto na beira de um lago. Tu pode inventar um conto na sala de uma casa. Tu delimita o espaço. Não precisa vários espaços. Eu fui mais, vamos dizer assim, mais expansivo, que no meu conto 3 amigos e um sonho, quando eu escrevi, eu ainda inventei 3 espaços. Não precisa, pode delimitar o espaço na escrita do teu conto. Eu digo assim porque eu apresentei a casa deles, era um espaço em que eles estavam, e esse espaço foi mantido porque depois eu disse no final que eles estavam na sala jogando baralho, tomando um vinho, é um espaço. Eu inventei um segundo espaço porque eu disse que o Zé Pequeno saiu pelas ruelas, as vias, as ruas do vilarejo, é um segundo espaço. E eu inventei o terceiro espaço, que foi debaixo da árvore, uma árvore, né, como lugar onde o ser de luz dialogou com o Zé Pequeno. Eu fiz isso, mas o conto ainda ficou curto, mesmo assim. Por isso, pode delimitar o espaço na escrita do teu conto, não tem problema nenhum. Fica até mais fácil, pessoal, fica até mais enxuto. Até mais legal.
Tempo marcado, não é? Você pode inventar um tempo, uma manhã, uma madrugada, não é? Você pode, ou não precisa tempo algum, ou só dizer uma vez e acabou. É a única expressão de tempo, tá certo? Lembrei do conto Era Uma Vez a Princesa e o Sapo, né? Esse conto também é muito interessante. Presença de narrador, sim, isso aí a gente não abre mão, tem essa característica da presença do narrador, e esse narrador ele pode sim participar, né, da história, ou ele participa da história contando a história, ou ele pode ser um observador. A maior parte dos meus contos eu sou o narrador, observador. Eu não coloco o próprio personagem para narrar. Quando isso ocorre, pessoal, o próprio personagem narrando, nós chamamos isso de narrador-personagem. E o foco narrativo é a primeira pessoa. Quando o narrador conta a história e não participa, ele é um narrador observador. O foco narrativo é verbos em terceira pessoa. Guarda essa informação, pessoal. Por que essa informação é muito importante? Porque tu vai escrever teu conto e tu tem que se decidir se tu vai colocar os verbos em primeira pessoa. Eu vi, eu pulei, quando entrei. Então, se tu conjugares o verbo na primeira pessoa do pretérito perfeito, tu vai estar colocando esse narrador presente nos fatos. E aí, o foco narrativo primeira pessoa, tá bom? Fino, qual é a melhor? Não, aí eu não vou dizer qual é a melhor. Gente, é muito relativo. Tem contistas que adoram ser narradores personagens. Já tem contistas que não. Ficam só ali de bituca, na espreita, contando as coisas, para ele não se envolver. Eu acho esse até melhor, sabe? A gente fica mais à vontade. Poucos personagens, e aí não precisa choro e nem ranger de dente, tu já sabe disso. Basta tu escrever um conto com poucos personagens, 2 tá bom demais. Eu sou mais, vamos dizer assim, expansivo, coloquei 4. E o enredo? Tem que ter um enredo, cara. É o enredo no teu conto que vai fazer a escrita do teu texto ser atraente. Se tu inventares um enredo pouco atrativo, um enredo sem lógica, tu não vai atrair leitores para o teu conto. Agora, se tu inventa um enredo interessante, aí tu atrai mais leitores para o teu conto. Tá ligado nisso? Essas são as características do conto. Lá no teu livro, pessoal, como eu tenho que me reportar a atividade da página 180, 181, tem esse recorte que eu fiz de lá, escrita de conto. Recriando um conto popular. Lemos, nesta unidade, um conto de origem africana. Aí tu volta lá, no início da unidade tu vai ver, lá pela página 172, 173. Conhecido em Cabo Verde, que apresenta elementos constitutivos dos contos populares. A presença de um narrador e de outros personagens. Um foco narrativo, a indicação de espaço e tempo, ainda que impreciso. E um enredo, com começo, meio e fim, que é o desfecho. Além disso, apresentam também diálogos entre os personagens, em discurso direto e indireto. Legal, pessoal, vou já mostrar para vocês o que é isso, discurso direto. Muitos de vocês já até sabem, né? Vou logo me antecipar. Discurso direto é quando o narrador sai um pouquinho de cena e dá voz ao personagem ele mesmo falar. Discurso indireto é quando o narrador, até a voz do personagem, ele toma de conta, ele mesmo fala. É mais ou menos isso. Agora você vai criar uma versão, olha aí a atividade, você vai criar uma versão de um conto popular para entregar a um amigo ou familiar. Você pode criar uma terceira versão dos contos lidos, ou escolher um novo conto em um livro ou site para recriá-lo. Aí, pessoal, lembra da minha aula anterior no planejamento? Eu trouxe uma proposta, parecida com essa, que como o livro deixou a gente muito à vontade para escolher um novo, e é justamente a proposta que eu trouxe na aula passada, que era justamente na aula de planejar o conto, a escrita do conto, que já é escrita mesmo, que era você criar uma história como se você estivesse numa competição, o melhor conto que você criasse, ia para o mural da escola e depois ia ser divulgado no site da escola, quem sabe no site da SEMEC, né, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Teresina. Olha que formidável. Inclusive, nós estamos aí nessas semanas passadas, vivenciando, né? Essas semanas que passaram, a arte nos muros, não é?
Olha que vocês estão votando aí na melhor arte, na melhor pintura que vai para os muros das escolas municipais de Teresina, tá certo? E aí minha escola está concorrendo, jornalista João Emílio Falcão, concorreu, inclusive, né? E aí vocês percebam isso, que é muito interessante. O nosso trabalho, seja de leitura, de escrita, de produção artística, na nossa escola para ganhar visibilidade, pessoal, tá bom? Então, quem sabe, você possa instigar o professor, incentivar o professor a fazer uma Olimpíada de conto na tua escola. Teu conto vai bater no site da SEMEC e pode até participar de uma enquete, como está sendo, como foi das semanas anteriores. Introdução. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do espaço, tempo, personagem e enredo. É só o momento de apresentar, pessoal, onde é que eles estão, as características. É muito massa. Nós chamamos isso aí de situação inicial na hora da escrita. Cara, faz uma boa introdução que teu conto já chama atenção na hora de escrever. Desenvolvimento. Aqui se desenrolam os acontecimentos da história relacionados com o problema ou a situação apresentados na introdução. É mesmo. É o momento em que você modifica aquela paz. Há uma paz inicial de só apresentar onde eles estão, as características de cada um deles. Aí, no momento que você, inventa uma tempestade. Inventa uma cumieira caindo na cabeça de todos. Ali é o enredo, é o início do enredo. Ali é o início do conflito. O clímax é o momento em que você coloca a maior emoção no seu leitor e em você também. E o desfecho, que é o momento em que você faz a resolução, a solução desse enredo. Você inventa o que você quer, como é que você quer que termine, tá bom? O seu conto, na hora de escrever. Rufino, todos os contos que eu leio, todos os contos que eu assisti, sempre termina em final feliz. Eu vou inventar um conto aqui para terminar diferente. Eu tô abusado desse final feliz, desse final romanesco, de todo conto terminar tudo bem. Vamos aqui fazer com que o meu conto termine de um jeito desafiador, para que o personagem e o leitor perceba que é no desafio em que ele cresce, que ele é grande. Tá bom, pode, fica super original, tá certo? Lembrando que você deve sempre evitar o pessimismo, porque esse texto vai favorecer muita gente psicologicamente, tá bom, pessoal? E aqui, pessoal, tem 2 contos, 2 versões. Olha que interessante, 2 versões do conto aqui. Pai e os filhos. Alguém escreveu esse conto, né? O pai desconsidera esse nome fábula. Não é uma fábula, é um conto aí. O pai mandou que os filhos vivessem em harmonia. Não obedeceram. Fábula, eu vou entender por quê. Porque a pessoa que escreveu, não é? Quis passar um ensinamento, é só por isso. Mas não é a fábula propriamente dita não, porque a fábula precisa ter personagens animais com características humanas. Então, ele inventou que o pai mandou que os filhos vivessem em harmonia, só que os filhos não obedeceram. Então mandou trazer uma vassoura de varetas e disse: quebrem. Por mais força que fizessem, não conseguiram quebrar. Então o pai desamarrou as varetas que formavam a vassoura e mandou que os filhos quebrassem uma vareta de cada vez. Eles quebraram as varetas com uma facilidade. O pai disse: assim também são vocês. Se viverem em harmonia, ninguém vai lhes fazer mal. Mas se ficarem brigando, sempre desunidos, vai ser muito fácil destruir cada um de vocês. Cara, isso é massa demais. Família unida permanece unida. Essa é uma máxima, essa é uma história. Quando ele falou de varetas unidas, com dificuldade de quebrar, eu lembrei de um pacote de macarrão. Eu gosto muito de cozinhar lá em casa. E eu gosto de ver se eu estou forte, é quando eu pego o pacote de macarrão e quebro todos eles bem no meio. Chega, faz pouco. Meu amigo, a força que eu boto para quebrar todos os macarrão. Agora, se eu pegar só um macarrão, meu Deus, mas é fácil demais quebrar, né? Eu quebro até assim, ó. Tchuc, tchuc. Agora pegue o pacote inteiro e tente quebrar com eles todos unidos. É essa a história, é essa a metáfora que está aí no texto. Ele falou varetas, mas eu posso fazer macarrão, que está mais próximo de ti. Se tu pegar o pacote todo e tentar quebrar, tu não consegue não. Agora, se tu pegar um macarrão só, aí tu quebra facilmente. Aí tem uma outra versão, mas até bem trabalhada aqui na escrita desse conto. O pai e seus filhos brigões. Aumentou até agora, ó, brigões. Um pai tinha uma família de filhos que viviam constantemente brigando entre si. Já cansado de tentar pôr um fim às disputas através de seu esforço pessoal e muitos conselhos, ele, o pai, decidiu ilustrar através de um exemplo prático os males de tanta desunião. Olha, pessoal, é a mesma coisa do conto anterior, só que numa versão mais elaborada. Por isso, um dia, pediu para que coletasse um feixe de gravetos. Olha, a mesma coisa.
Feito isso, colocou aquele feixe de gravetos nas mãos de cada um deles e ordenou que fosse quebrado ao meio. Cada um deles tentou com todas as suas forças, mas sem obter êxito. Em seguida, ele separou daquele feixe apenas um dos gravetos e, colocando nas mãos dos rapazes, um após o outro, mostrou como se quebravam com facilidade quando eram simples varetas isoladas. Então ele disse aos filhos: vejam, meus filhos, se vocês são um só em objetivos e permanecerem unidos, se ajudando mutuamente contra as dissidências da vida, os desafios, as coisas ruins da vida, se assemelham em robustez ao feixe de gravetos. No entanto, desunidos, tornam-se frágeis, a exemplo de um simples graveto, de uma simples vareta separada do feixe. Cara, os dois contos querem trazer como foco a união, por isso, meio que nessa pegada fabulista, de fábula, de passar um ensinamento. A união faz a força. Se a gente está unido, pessoal, a gente não é, vamos dizer assim, vencido com facilidade. E aí eu fiz 5 perguntinhas, 2 até pessoal, você pode dar que resposta quiser. Qual o foco narrativo dos contos? Agora isso aí eu não abro mão, a resposta é uma só. É claro que é a terceira pessoa. Ó, o pai mandou, ele mandou. Não é? O texto não começa assim, eu mandei que meus filhos... Não, ele não começa assim. Porque se fosse, ia ser primeira pessoa. Como os verbos estão em terceira pessoa, tanto em cima como embaixo, terceira pessoa. O narrador participa das histórias? Claro que não. A primeira resposta já identifica que não. Porque só se fosse em primeira pessoa, aí ele participaria. Então, é claro que não, não participa. Onde e quando se passam as histórias? Não há um lugar em nenhum tempo definido. Ó, o pai mandou que os filhos vivessem em harmonia. Ah, professor, eu posso perceber que é na casa. Tá bom, mas ele podia estar em outro lugar. Na casa da avó, podia estar no quintal. Então, não tem um espaço e um tempo definido. Você concorda com a posição do pai nos contos? Cara, eu super que concordo. Essa é minha... Você pode até discordar, cara, né? Se você é adepto da desunião aí, é uma briga danada aí na tua casa, eu não tenho nada a ver, mas eu concordo. Qual das versões você prefere mais e por quê? Eu preferia a de cima. É mais rápido o entendimento, né? Já estou explicando o que ele está perguntando por quê. Eu prefiro a de cima, tá certo? Porque é mais rápido, é mais enxuto, o entendimento é passado de forma mais rápida. Show de bola isso. E agora, sem choro, é hora de escrever seu conto. Olha que imagem linda, também de uma ex-aluna minha. Acho essa imagem muito... É sem choro, por isso que eu brinco dizendo, agora é sem choro. Olha aí, tia Tati do Twitter. É um guarda-chuva e a pessoa toda é um olho, não é? O olho é a janela da alma, já dizia o poeta. Essa era a proposta da aula passada. Pense em uma história original que você gostaria de escrever, nos personagens, no conflito e no desfecho. Planeje e escreva essa história com um mínimo de 20 linhas. Digamos que a sua história será exposta em um mural de contos da sua escola, não é? E ao final dos trabalhos, os 3 melhores contos serão postados no site do colégio, por que não dizer no site da Secretaria, hein, de Educação. Antes vejamos um conto tirado da internet. Era uma vez um andarilho muito sábio, que vagava de vila em vila, pedindo esmolas e compartilhando os seus conhecimentos, nas praças e nos mercados. Ele estava em uma praça em Akbar. Aí a pessoa inventa, né? Quando um homem chegou perto dele e disse: ontem um mago muito poderoso me disse que aqui nesta praça eu encontraria um mendigo que, apesar de sua miserável aparência, me daria um tesouro de valor inestimável e que isto mudaria completamente a minha vida. Quando vi você, percebi de imediato que era o homem que eu procurava. Por favor, me dê o seu tesouro. O mendigo olhou para ele sem falar nada, enfiou a mão em um alforje de couro bem desgastado e em seguida estendeu a mão para o homem dizendo: deve ser isto então, entregando-lhe um diamante enorme. O outro levou um grande susto e exclamou: mas esta pedra deve ter um valor enorme. É mesmo? Pode ser. E eu o encontrei no bosque, disse o mendigo. Muito bem, quando devo dar por ela? Nada, para mim ela não serve, não preciso dela. Se ela lhe serve, leve-a. Não foi isto que o mago lhe disse? Perguntou o mendigo. Sim, foi isto que ele me disse, obrigado. Muito confuso, o homem guardou a pedra e foi embora. Meia hora mais tarde ele voltou e ao encontrar o mendigo disse: tome sua pedra e me dê o tesouro.
Não tenho nada para lhe dar, disse o mendigo. Tem sim, quero que me ensine como pôde abrir mão dela sem que isso o incomodasse. O homem então passou anos ao lado do mendigo, até que aprendeu o que era o desapego. Rapaz, o de mais precioso que o mendigo tinha era o desapego. E como nós somos desapegados às coisas, né? Você deve ter aí uns 3 sapatos que não usa mais, umas 300 camisas. Gente, é hora, em especial na pandemia, da gente partilhar, desapegar o que a gente tem de mais, tá certo? Com os outros que nada tem. Claro, não dá somente porque está sobrando, mas dá porque você sente essa vontade da partilha. Aí eu escrevi esse conto aqui, pessoal, no mangue do meu conto não. Saber o que é bom é o que importa. Era uma vez um senhor que amava a sabedoria. Isso é meu, eu que inventei. Andava pelos vilarejos a ensinar, mas se dizia apenas amigo da sabedoria. Por vezes dizia que só tinha uma certeza, de nada sabia. E assim deixava confuso muitos dos seus seguidores. Outro grande costume desse senhor era devolver com mais perguntas as perguntas que lhe faziam. Dizia ter esse método próprio, porque o conhecimento nascia do interior de cada um. E não é que lhe perguntaram: Senhor, como surgiu o mundo? Nunca temos resposta definitiva para nada, meu jovem, disse esse senhor. Como pode o senhor ser amigo da sabedoria se de nada sabe? O senhor, meio cabreiro com o jovem, disse: a diferença entre saber o que é bom e ruim já nos torna diferenciado e conhecedor de muitas coisas, meu jovem. E dali em diante, o jovem não importava mais com nada físico e tocável, mas somente com o que fosse belo e justo. Olha aí meu conto, saí aí por cima da carne seca, como diz o caboclo, e fiz aí meu conto. Agora é hora de tu escrever o teu. Esse aí foi eu que escrevi, tá bom demais, estou satisfeito, vou guardar ele nos meus arquivos e vou dar minha aula em cima desse conto, inspirado num grande filósofo, o Sócrates. Meus queridos, fiquem com Deus, higiene-se, mantenham o distanciamento e até a próxima.